Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a conversar sobre aquela mostra, de cinema no ar que está acontecendo lá na Estação Botafogo de 6 a 13 de setembro. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o filme No Silêncio da Noite, tá? Que é estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que o Humphrey Bogart, tá? Então, quer dizer, só isso já é garantia de que você vai ter um filmaço, né? Só pela presença do Humphrey Bogart, né, num filme desses, tá? De cinema no ar, já é garantia de um filmaço. Aliás, essa mostra vai ter 3 filmes do Humphrey Bogart contando com No Silêncio da Noite. Mas do que se fala, qual é a sinopse do filme, do que se trata o filme? Lembrando que a gente vai dar spoilers aqui de um filme que, se eu não me engano, é de 1950, então acho que eu já posso dar os spoilers aqui à vontade, né? Mas o filme ele fala de um roteirista chamado Dix, tá? Que é interpretado pelo Humphrey Bogart, tá? Um cara que tem um temperamento muito forte, toda hora ele está envolvido em confusões, em brigas, né? E ele costuma ser muito violento, né, nas suas brigas, né, com as pessoas, coisa e tal, né? Ele vai parar na polícia, né? E ele não tem uma boa índole por causa disso, apesar de ser um roteirista muito talentoso, né? E aí ele já está há um certo tempo sem produzir, né? Desde antes da guerra que ele não estava produzindo, né? Ele vai lutar na guerra e depois da guerra ele tem uma espécie de bloqueio criativo, né? Que ele não produz, né? E aí um agente dele, né? Pede para ele ler um livro, tá certo? Para fazer um roteiro adaptado, né? Que seria uma coisa mais fácil para ele fazer, né? Mas aí ele tá com a preguiça de ler o livro, né? E ele tinha emprestado um exemplar do livro para uma balconista, né? E essa balconista devorou o livro, leu o livro todinho, né? Ela sabia da história de trás para frente, de frente para trás, né? E aí o que o Dix fez? Levou a moça para casa, né? Não com segundas intenções, obviamente, mas para que ela contasse a história, né? Do livro, né? Para que ele pudesse escrever o roteiro. Aí ela conta a história todinha, né? E no final das contas ela acaba indo embora, né? Ele está muito cansado, está muito exausto, não vai levar a menina para casa, né? E a menina acaba indo pegar um táxi. Só que o corpo dela, ela parece morta, ela foi assassinada nesse meio tempo aí, né? E o Dix acaba se tornando o principal suspeito, né? Os policiais vão começar a investigar e ele acaba se tornando o principal suspeito, né? Até pelo histórico pregresso dele, né? De confusões, de violência, coisa e tal, né? E ele acaba, vamos dizer assim, ele começa a ser investigado pela polícia. Ao mesmo tempo, ele tem uma vizinha, né, que testemunhou, né, que que ele entrou com a moça dentro do apartamento, dentro da casa dele, né, e que depois a moça foi embora, né, que ele mandou a moça para casa e a mulher acabou tendo que ir na polícia depor, né. E nessa brincadeira toda aí, o Dix, né, começa a se envolver com essa mulher, começa a se envolver com essa vizinha, né? E tudo parece transcorrer às mil maravilhas. Ele parece ser um excelente namorado, né? Um homem sensacional para essa mulher, coisa e tal. Mas a gente ia vendo no transcorrer do filme que volta e meia ele tinha umas recaídas, ele tinha uma forma meio psicótica, né, de se falar dos roteiros dos filmes dele, que trabalhavam questões de assassinato. Ele falava de uma forma um pouco doentia, do jeito que a garota que teve na casa dele acabou sendo assassinada. E isso levantava muitas suspeitas por parte de todo mundo, embora, né, a namorada dele, que era vizinha dele, né, não caísse muito nessa pilha, né? Só que com o tempo ele começou a ter algumas reações, né? Essa pressão toda em cima dele sendo suspeito, né? Acabou com que ele começasse a ter algumas reações um pouco mais destemperadas, e aí isso acabou provocando uma crise nesse relacionamento, né? Nessa união dos dois aí no caso, né? E essa vizinha já não tinha mais certeza de se ele era o assassino ou não, né? Então o filme ele vai
nessa corrente nessa corrente bem tensa, né, no caso, né, a gente vê um Humphrey Bogart ali abusando de uma atuação mais violenta, de uma atuação mais destemperada, e ele é a grande atração do filme no final das contas, né? Porque ele vai ser um cara que não vai levar desaforo para casa, ele é um cara que vai reagir de forma violenta a determinadas situações, né? E isso vai minando o relacionamento dos dois, né? Dele e da vizinha dele, no caso. Então é mais ou menos isso, né, que eu tenho para falar desse filme aí, tá, gente? É um filme que, novamente, né, a gente tem que lembrar que esses filmes de cinema noir, tá, tem essa estética do claro e do escuro, que é a grande atração, né, dos filmes de cinema noir, coisa e tal. Mas como são histórias de cunho policial, né, elas são histórias relativamente elaboradas e que você precisa de uma atenção redobrada, porque é uma história que se desenvolve muito, né, nos diálogos, né, nos roteiros, né, do filme, né, dos filmes, né, no caso, né? Então você precisa realmente ter uma paciência com esses filmes, tá? Mas são histórias interessantes, né? São histórias boas, são histórias bacanas, né? E é um estilo de cinema que já ocorreu já há bastante tempo, e é bom você ter um contato com esse cinema mais antigo, né? Com essa coisa dessa dessa forma de se fazer filmes mais antigas do cinema noir, né? É bem interessante você ter contato com esses filmes antigos aí, tá certo? Então vou ficando por aqui, tá, gente? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.